Como é bom podermos estar juntos para adorar o Senhor nosso Deus. E excepcionalmente hoje, talvez até para que os irmãos estejam refletindo mais no livro, mas nós não observaremos o texto que planejamos sobre o milênio, que é exatamente Apocalipse capítulo de número 20. Mas por quê? Porque é algo importante que nós devemos pensar na nossa vida desses dias e os dias que antecedem ao milênio, algo relevante com relação à nossa prática de vida cristã. Muitas vezes nós polarizamos as coisas, nós achamos que santidade está somente nas ideias, somente na nossa mente, é algo espiritual. E eu me lembro, quando eu era bem mais novo, e isso me marcou, e eu comecei a refletir sobre essa concepção de santidade. Eu conversei com uma senhora, eu ia namorar com a filha dela, e ela era da igreja, eu era crente, e eu disse para ela, olha, eu gostaria de orar com a sua filha. E aí ela ficou muito chateada, muito transtornada. Por quê? Porque ela disse que eu não deveria confundir as coisas. Namoro é namoro, oração é oração, né? Não misture as coisas. E eu olhei, eu não entendi. Eu pensei que eu estava fazendo uma coisa certa. E estava. Ela que não estava entendendo que a ideia de santidade, ela deve estar ligada à nossa vida prática. Não tem como você ser santo somente nas ideias. Por isso, hoje nós queremos meditar na santidade, para que a santidade guie as nossas ações. E temos refletido muito sobre santidade em muitas das igrejas. Talvez achamos que não seja um tópico tão relevante, mas quando observamos as práticas cristãs em igrejas evangélicas hoje, nós ficamos assustados ao ver tantas coisas parecidas com o mundo e distante da palavra de Deus. Hoje, então, nós queremos, pensando nesse tema, santidade que guia as nossas ações, queremos meditar em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. 1 Coríntios 3, versículo 17. Esse texto e a epístola aos Coríntios de modo geral, que nós vamos recorrer a ela hoje à noite, vai nos mostrar como devemos ter esta vida de santidade. 1 Coríntios 3, verso 17, diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, e é sagrado. Deixa-me ler de novo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós. Sois vós, é sagrado. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe nessa noite. Pai, muito obrigado pela bênção de estarmos aqui para proclamar louvores ao Teu nome. O Senhor é digno de receber toda honra e glória. Senhor Deus, nos ajuda a também Te louvarmos com uma vida de santidade, não somente nas ideias, mas na prática. Capacita-nos, Senhor Deus, a buscar este estilo de vida que é segundo a Tua vontade e que é de acordo com o Teu ser, porque o Senhor é santo. E pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção para isso. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. A santidade guia as nossas vidas. E nós observaremos isso em 3 aspectos essa noite. 3 aspectos do estilo da vida cristã, que tem que ser uma vida de santidade na prática, não somente nos nossos pensamentos. E o primeiro aspecto é que viver em santidade é viver a pureza. Não há santidade sem pureza. E podemos dizer que ser santo é ser puro, é ser limpo de pensamentos e de atitudes. Os fariseus, eles pareciam ser limpos e puros nas suas atitudes, mas Jesus disse que eles estavam cheios de pecado. Isso não é uma vida de santidade. Então, esse é o primeiro aspecto da nossa vida de santidade. Viver em santidade é viver em pureza. E Paulo vai expressar isso quando ele diz que nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. O que representava a santidade no Antigo Testamento? Era o tabernáculo,
Era a instituição do culto que Israel prestava a Deus, com todas as suas regras, as leis, com o sacerdócio levítico, tudo aquilo simbolizava a santidade de Deus. A própria lei de Moisés representava a santidade de Deus. Havia animais puros, lá descrito no livro de Levítico, capítulo 11, capítulo 13, animais puros que se deveriam comer. Outros animais eram impuros. Certamente os animais impuros, segundo a lei de Moisés, que não se podia comer, eram aqueles animais onde as culturas ao redor de Israel, que não adoravam a Deus, faziam rituais e cultos idólatras com aqueles animais. E para que Israel não se identificasse com o pecado das outras nações, eles não podiam comer aquele tipo de animal. Na prática, a comida revelava santidade. Veja Daniel, capítulo 1, não se contaminou com as iguarias do rei. Por quê? Daniel estava fazendo regime e por isso ele comia só verduras e bebia água? Certamente não. É porque aquela comida do rei, bem como o vinho do rei, eram oferecidos em adoração ao deus babilônico, provavelmente a Marduk. E então Daniel não quis se contaminar, correndo o risco de morte. Veja até que ponto Daniel queria ser santo. Agora, Daniel era uma exceção no contexto da época. Muitos da nação de Israel tinham se perdido e se afastado do Senhor, mas ele se manteve firme numa vida de santidade. Não tem como um crente dizer que é santo se na prática a sua vida está completamente desregrada, cheia de irregularidades com relação à vontade de Deus. Não tem como. E é o que nós vemos muitas vezes por aí. Não sou crente e temo a Deus, mas quando vai ver minha vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, no sentido de pecados não resolvidos, discórdia entre família e uma série de outras situações na vida de cada um. Então, se nós somos o santuário de Deus hoje, o templo do Espírito de Deus hoje, e somos pela graça de Deus, isso significa que a nossa vida tem que ser santa ao Senhor. Por isso, o versículo que nós lemos, 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Nesse sentido, cada crente no Senhor Jesus Cristo é sagrado, é santo, porque Deus é santo. Não porque isso não está inerente em nós, mas Deus nos fez assim, quando nos escolheu para a salvação, quando nos visitou e nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo pela graça de Deus, nos tornamos santos. Veja que importância. Como pode você que é santo não perdoar seu irmão? Como pode você que é santo viver em discórdia com seu irmão? Como pode você que é santo não ler a santa palavra, não orar ao Senhor? Nossa vida de santidade, ela deve se expressar neste tipo de pureza. Ainda em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, é um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a pureza e sobre como nós cristãos devemos viver no meio de um contexto de impureza. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então você vê que nesse versículo Paulo já está mostrando que a santidade se expressa na prática. Você não pode se colocar em pé de igualdade com aqueles que não creem no Senhor Jesus. Mas isso aqui não está falando de o crente ser mais importante, de o crente ser mais valioso. Não, não é isso. Mas aqui Paulo está falando que não dá para nós vivermos a mesma vida que uma pessoa que não creu no Senhor Jesus Cristo. Olha a continuação ainda, do versículo 14. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Veja que no começo do verso 14, Paulo fala: não vos ponhais os crentes em desigualdade com os incrédulos, crentes e não crentes. E agora ele fala da justiça e da iniquidade. Os crentes não podem viver no pecado. Iniquidade significa pecado.
Crentes não podem, tem que viver em santidade. Então não há sociedade. Não há sociedade. Então quer dizer que nós devemos nos isolar do mundo? Não. Jesus nunca disse isso. Nós temos que estar no mundo, testemunhando da vontade de Deus, mas não nos associando com o mundo. E esse é o problema. Nós não sabemos muitas vezes fazer a distinção de não estarmos entrando e concordando e abraçando os valores deste século, deste mundo, desta sociedade. Nós somos da pátria celestial, os nossos valores são outros. Devemos influenciar o mundo com a palavra de Deus, sem nos associarmos com ele. Versículo 14 ainda. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? São várias perguntas que Paulo coloca para enfatizar a mesma ideia. Nós somos santos, puros, limpos pelo Senhor, não para sermos uma elite, não, para proclamarmos o amor de Deus, a salvação do Senhor Jesus Cristo, o arrependimento de pecados e a conversão. Por isso que somos santos, para glorificar o nome de Deus. Mas não devemos nos associar, ter comunhão, nos unir, estar em sociedade, qualquer que seja, com aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito profundo. Lembra quando Jesus Cristo disse nos evangelhos, eu não vim trazer paz, mas espada. Jesus veio trazer guerra? Não. Mas ele disse, trazer divisão. Aí entre pais e filhos, entre as famílias e muitas... foi a descrição colocada. Mas Jesus veio dividir a família? Também não. No Evangelho, Jesus está dizendo que aquele que crê no nome dele, ele acaba naturalmente se separando do contexto de incredulidade, quer seja da família, quer seja do trabalho, quer seja da escola, quer seja da faculdade. Você está na escola ou na sua faculdade e você é um crente que prega, que testemunha lá, e você percebe que as pessoas te isolam, isso é mais do que natural para um servo de Deus. Isso é natural porque realmente a luz não combina com as trevas, e aí vão lhe deixar num canto. A mesma coisa no seu trabalho, a mesma coisa no seu condomínio e em várias outras localidades. Isso faz parte de uma vida de santidade. Isso não significa que devemos nos isolar do mundo, não. Nem significa que não devemos mais falar com ninguém que não seja crente, não. Devemos sim, para pregar o Evangelho, para testemunhar de Jesus, para trazê-los para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Não para concordar com as opiniões daqueles que vivem nas trevas e no pecado. E então, ainda, agora no verso 16 diz, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Somos santos e devemos viver em pureza, porque hoje o santuário de Deus somos nós. Chamamos esse prédio de templo, mas o templo somos nós. Esse prédio é um templo, enquanto estamos aqui adorando a Deus. Logo mais nós iremos para as nossas casas. Voltou a ser um prédio normal, que pode ser vendido, que pode ser destruído, que pode ser reedificado. Essas paredes não são sagradas, mas santos são aqueles comprados pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Deus, mesmo sem merecimento algum, para aqui adorar e glorificar o nome do Senhor. E essa nossa vida de santidade, por si só, já testemunha do poder de Deus. Veja que a essência da santidade reflete o próprio caráter de Deus. Isso já foi pregado no livro de Levítico. Vá lá em Levítico, rapidinho, Levítico capítulo 19, versículo 1. Levítico 19, 1. E nós lemos assim. Levítico 19, 1. O livro de Levítico é um livro que fala da santidade. Todo o livro. É o manual de santidade da nação de Israel. E quando Pedro fala de santidade, ser de santos, como Deus é santo, como eu sou santo, ele está tirando de Levítico. Olha aí, Levítico 19, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou
santo. É o que Pedro diz lá na epístola. E a ideia é que esse mesmo princípio não somente servia para Israel, mas também serve para a igreja hoje. É a mesma ideia. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E veja que, eu estou lendo aqui 1 Pedro 1,14, e veja que Pedro está escrevendo para esses irmãos essa ideia: não se volte para as paixões que vocês tinham antes da ignorância, ou melhor, no período da ignorância. Se ele escreve isso, é porque esses irmãos eram tentados dessa forma. Do mesmo jeito hoje. Todos nós que cremos em Jesus somos tentados a viver como antes na ignorância. E a mensagem de Pedro continua no verso 15: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, santidade não é um estado de espírito. Santidade não é só carregar a Bíblia. Santidade não é só ter aparência de crente. Santidade é você ter tudo de acordo com a vontade de Deus na sua vida. Como você pode dizer se é santo se você não cuida bem da sua esposa? Como você pode dizer se é santo se o seu namoro não é segundo a vontade de Deus? Não é verdade? Como você pode dizer se é santo se você não perdoa quem lhe ofende? Não pode. Não há santidade se não existe prática, a vida, o evangelho na prática. Isso é santidade. Deus, ele é limpo, puro, separado do pecado. Santidade é isso. Temos que estar separados do pecado. Pecamos? Sim. Até a volta de Cristo pecaremos? Sim. Mas não devemos nos conformar com esse pecado. Não devemos aceitar o nosso pecado e nos conformar com ele de forma nenhuma, porque Deus é santo. Então nós não devemos ser santos porque o pastor está pregando que devemos ser santos. Ai, não devemos ser santos porque a igreja vai me cobrar uma santidade, porque se eu não andar em santidade, aí a igreja junta uma assembleia e vai me disciplinar. É por isso que eu tenho que ser santo? Por medo da disciplina? Não. Eu tenho que ser santo porque Deus é santo. Por amor a Deus, por amor ao Senhor. Ele é o padrão. Ele é quem nos orienta com relação à santidade. Se Deus é santo, e Ele é, eu tenho que ser também. É isso que Pedro está dizendo, já pregando o que foi colocado em Levítico. Mas você deve estar com sua Bíblia aberta em Levítico. Vá para Levítico 10, Levítico capítulo 10, versículo 10. Esse é um dos textos chaves do livro de Levítico. E esse texto-chave nos coloca a mensagem deste livro, como também o texto que acabamos de ler, Levítico 19, versículo 1 e 2. Mas olha Levítico 10, versículo 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Essa aqui era a missão do sacerdote no Antigo Testamento, fazer diferença entre o que é santo e o que não é santo, ou profano, o que é imundo e o que é limpo. A limpeza aqui, e todas as leis de limpeza que você vai ler no livro de Levítico, se refere à santidade na prática. Você começou a ler a Bíblia no começo do ano. Aí quando você chegou lá em Gênesis, Gênesis é muito legal, um livro interessante, história da criação do universo, do povo de Israel, você gostou. Chega em Êxodo, também história muito interessante, porque fala da abertura do Mar Vermelho, fala das pragas no Egito. Aí quando começa a parte do tabernáculo, você já se desmotiva para ler. São os detalhes, né, da construção do tabernáculo, você já fica, para que isso? Qual o objetivo disso? Né? Mas isso é muito importante, porque mostra os detalhes que Deus dá ao tabernáculo, que é um templo móvel. E isso vai ilustrar o ministério de Jesus, porque ele tabernaculou entre os homens, ele é o templo de Deus entre os homens. E vai ilustrar o que nós somos hoje, porque nós somos também esse santuário no meio dos homens, cada crente no Senhor Jesus Cristo. A maior parte do livro de Êxodo trata da construção do tabernáculo, trata da instituição do culto de Israel. Por quê? São 40 capítulos.
Por quê? Que a maior parte do livro de Êxodo trata destes detalhes, a gente nem lembra. Nós lembramos do Mar Vermelho se abrindo, né? Nós lembramos das pragas, nós lembramos dos 10 mandamentos, que realmente é muito importante, mas a partir daquele texto, a partir aproximadamente aí do capítulo 15, 16, perdão, do capítulo 20 em diante, já vai falar da construção do tabernáculo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aí você chega no livro de Números, já bem cansativo, aí você já deixa a leitura. Quando chega em Levítico, desiste de ler a Bíblia. Não é assim que acontece? Porque Levítico parece que não tem sentido para nós, mas Levítico é o livro que trata de santidade na prática. Nós, por muitos anos, aprendemos um tipo de santidade só na nossa mente, achando que somos santos, mesmo sem ter uma vida prática, real, correta. Então, veja, nós pagarmos as coisas, nós amarmos nossa família, nós estudarmos e termos empenho para tirar boas notas, ser um bom funcionário no meu trabalho, tudo isso tem a ver com santidade. Ser honesto nos meus negócios, tudo isso tem a ver com santidade. Se o horário no meu trabalho diz que eu tenho que entrar 8 horas, eu chegar 8h05, 8h10, é errado, ou não é? Eu sou pago para entrar 8. Entende? Isso é falta de santidade. Ah, o pastor é muito bitolado. Não, sou eu não. Leia minuciosamente esses textos que muitos ignoram, como a construção do tabernáculo, como Deus é detalhista, como as leis lá em Levítico, como Deus quer que as coisas sejam feitas nos seus detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E quando nós chegamos aqui hoje para adorar ao Senhor, o Senhor quer o máximo de nós. Uma música bem cantada para Ele. O Senhor quer a nossa atenção, a reflexão. Ele quer que nós agora estejamos refletindo. Será que eu estou sendo santo mesmo? Será que a minha concepção de santidade é essa da Bíblia? Onde eu procuro avaliar o meu tempo, a minha conduta, a minha vida na sociedade e ver se a minha vida realmente reflete a santidade de Deus. É claro que sempre vamos falhar nisso, porque somos pecadores, mas não devemos nos conformar, devemos buscar a santidade que o Senhor espera de nós. Em Levítico 10:10, que nós acabamos de ler, nos mostra que santidade é ser limpo, é ser puro. Olha o verso 3, Levítico 10, verso 3. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Você sabe o contexto deste capítulo, do capítulo 8 ao 10. É a única narrativa do livro de Levítico. E esta narrativa fala exatamente dos filhos do sumo sacerdote Arão, que não ofereceram a Deus o sacrifício como Deus disse que eles deveriam oferecer. Provavelmente eles beberam demais e ofereceram um culto nos moldes cananeus. E ao fazer isso, Deus ficou extremamente irado. Então desceu fogo do céu e queimou os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles foram queimados vivos. É interessante, não vamos ver isso hoje, mas releia o capítulo 10 e você vai perceber que eles foram queimados vivos e foram levados para fora do arraial de Israel nas suas vestes. O que é que isso quer dizer? As vestes não queimaram. Como é que se queima um corpo e as roupas não se queimam? Deus queria mostrar que a instituição do sacerdócio levítico era santo. E estava acima até mesmo da vida. E se alguém profanasse a santidade de Deus, seria morto. Foi o que aconteceu com Nadab e Abiú, foram mortos. E Arão, ele se calou. Ele não pôde nem chorar a morte dos seus filhos pelo pecado que eles haviam cometido, profanando o culto que era dedicado a Deus, oferecendo um culto errado, um sacrifício estranho ao Senhor naquele momento. Olha então Levítico 10:11. E para ensinar aos filhos de Israel
todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, é necessário distinguir o santo do profano, o puro do impuro, e ensinar a todo Israel os estatutos, as leis de Deus. Da mesma forma, hoje, na igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus requer de nós santidade, santidade na prática. Isso é muito sério. Nós não podemos dicotomizar, separar minha vida na igreja, minha vida de crente. Agora eu vou para o meu trabalho, é outra vida. Agora aqui no meu trabalho eu tenho mais liberdade. Aí eu minto, eu engano, eu fraudo, mas quando eu chego na igreja, agora eu voltei a ser crente. Não pode. Isso são apenas exemplos. São apenas exemplos, mas todos nós somos tentados diariamente a sair do projeto, do que Deus quer de santidade para as nossas vidas. Volte então lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Olha o que o apóstolo diz ainda falando sobre santidade. 2 Coríntios 6, 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Retirai-vos do meio deles. E missões? Nós não temos que ir no meio dos perdidos pregar o evangelho? Temos, mas não para nos associarmos a ele. Se associar significa compartilhar do mesmo pensamento, da mesma cultura, dos mesmos valores, das mesmas práticas. Principalmente numa cultura como a nossa, onde a corrupção está em todos os níveis e estratos da sociedade. Nos mínimos detalhes, nós acabamos nos corrompendo. É muito fácil, muito. E então, o Senhor diz, retire-se do meio deles. Temos que estar no meio deles. Jesus orou assim em João 17, para testemunhar do Evangelho de Deus, não para entrarmos no pecado com eles. Testemunhamos, não quiseram ouvir, é o momento da retirada, é o momento da separação, é o momento onde a luz não se mistura com as trevas. Ainda em 2 Coríntios, olha o capítulo 7, verso 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda impureza, nos aperfeiçoemos em nossa santidade, tanto no corpo como no espírito. É a orientação do apóstolo. E então, este é o primeiro aspecto, viver a santidade. Viver em santidade é viver em pureza e de modo prático. Não se tem santidade somente nas ideias. Mas um segundo aspecto sobre a santidade é que viver em santidade é reprovar a impureza. Você pode viver em santidade. Você é um crente que busca ao Senhor, mas quando você vê a impureza, você vira e finge que não viu. Isso fere a santidade. Aquele que é santo diante do Senhor, ele reprova, ele condena a impureza dentro da igreja e fora. E eu costumeiramente ouço que um irmão ou outro me fala de um pecado, de um problema de outro. E eu digo, irmão, para eu tratar, eu tenho que dizer que você me contou. Não, pastor, não. E agora? Ficamos numa situação difícil, porque eu tenho que tratar, porque está errado. E você também tem que tratar, porque você viu. Então, nós temos que aprender a sermos responsáveis pela edificação da igreja. Cada crente, não só o pastor como crente também. Mas se você vê o pecado, se você vê a impureza, você é o primeiro que tem que chegar no irmão, em amor, para ajudá-lo e abrir os olhos dele e dizer que este caminho vai levar para a destruição. Para a destruição. A igreja de Corinto também tinha esse problema. Eles viam a impureza e não faziam nada. Olha 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. 1 Coríntios 5, verso 1, diz assim: geralmente
Se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Isso acontecia na igreja de Corinto. Olha que pecado terrível. Nem entre os gentios, gentio aqui entenda, aqueles que não creram no Senhor, havia esse tipo de pecado. E está dentro da igreja. Então, nós aprendemos primeiro que isso pode acontecer nas igrejas. Isso não faz com que uma igreja deixe de ser igreja. No entanto, nós não podemos deixar que isso aconteça na igreja. E Paulo está escrevendo e ensinando para que esses irmãos aprendam a retirar o pecado do meio da igreja. A igreja, ela deve ser composta por pessoas salvas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas também, a igreja, ela deve ser um local para pessoas que estão perdidas e buscam salvação. Só que a igreja, ela não pode permitir pessoas perdidas que se fazem de crentes. Não. Porque isso é armadilha. Isso é muito perigoso. Porque nós abraçamos na família da fé, na família de Deus, mas essas pessoas não creram no Senhor Jesus, e os anos passam e as décadas passam, e eles semeiam o que não é de Deus no meio do corpo do Senhor Jesus Cristo, no meio da igreja de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, e nós devemos aprender isso. Nós devemos perceber se há pecado, não como juízes, muito cuidado, não somos juízes, nem somos melhores uns dos que os outros, mas como irmãos que queremos a purificação e a santidade da igreja. Olha o verso 2, 1 Coríntios capítulo 5, verso 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja de Corinto estava ensoberbecida, talvez por ser uma igreja grande, talvez por ser uma igreja numa cidade cosmopolita, uma igreja importante ali, mas estava ensoberbecida e não chegou a lamentar que dentro de Corinto tinha um pecado tão terrível quanto esse. E eles sabiam, isso mostra, Paulo escrevendo isso mostra, que aquela igreja sabia desse pecado. Só que a igreja não tomou nenhuma posição, deixou. Talvez para não criar confusão, talvez porque amava esta família, por vários motivos que nós não sabemos e na palavra não está revelado. Mas o fato é que isso foi permitido. Olha então o versículo 3, Paulo dizendo: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo não reconheceu, não afirmou que este que tinha cometido tal pecado não era crente. Mas ele disse que dentro da igreja isso não pode acontecer. Vamos entregar para que Satanás o mate e pelo menos o espírito dele chegue ao Senhor. Mas na igreja isso não pode acontecer. Veja como ele foi duro. Por que ele foi duro? Porque esse tipo de pecado destrói a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha, construir uma igreja, não estou falando do prédio, mas estou falando de pregar o evangelho, discipulado, edificar vidas, meio de oração, missionários vindo, e são anos e anos. Essa igreja tem sido construída há cerca de 50 anos, e não estamos falando do prédio. E sem falar do período quando era uma congregação ainda. São anos, são décadas, e toda igreja que busca o Senhor é assim. Mas para destruir, basta um irmão vivendo em pecado. Isso vai se espalhando pela igreja. E o pior é quando o pecado vem a se tornar comum e natural dentro da igreja. Aí é ruim. Aí nós deixamos de ser uma igreja santa e perdemos a oportunidade de servir a Deus como Deus quer que sirvamos. Ainda em 1 Coríntios 5, olha o que diz o verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Veja o equilíbrio que Paulo está dando aqui. Não vos associeis com os impuros, mas não os de fora. Os de fora a gente tem que ir lá pregar o evangelho, porque eles precisam de Cristo.
Mas olha o que ele diz, verso 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Se algum irmão que se diz irmão, creu no Senhor Jesus, mas não vive em santidade, vive numa vida de pecado, a orientação do apóstolo e, obviamente, do Senhor, não tenha comunhão com ele. Nem com ele comais significa partir o pão, ter comunhão, estar na casa dele e comungar. Isso é acepção de pessoas? Não. Isso não é acepção de pessoas. Porque este irmão, ele, se é que ele é irmão, ele recebeu o evangelho. Ele disse que aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas na prática ele não vive como uma pessoa transformada. Então ele está maculando o sacrifício de Cristo Jesus. É diferente de uma pessoa que ainda não creu, que ainda precisa ouvir do Evangelho e da graça de Deus para se converter e fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este outro está tripudiando do sangue de Cristo, o Senhor que morreu na cruz. Ele disse que creu, mas vive como se não tivesse crido. Esse sim, nós não podemos ter comunhão. E isso também é santidade. Pensou? Esse é o tipo de santidade que o Senhor requer de nós. Viver em santidade implica reprovar a impureza. Viver em santidade é viver a pureza, mas não somente. Temos que reprovar a impureza dentro da igreja e até mesmo fora. Olhe ainda Efésios 5, verso 11, diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Não somente devemos viver na pureza, mas devemos reprovar toda e qualquer forma de impureza. Reprovar a impureza não significa que nós vamos odiar os impuros. Não, vamos amá-los sim, temos que saber o equilíbrio das coisas. Vamos amá-los, orar por eles, ajudá-los, ensinar a palavra, estar pronto para chorar junto, para caminhar junto, para servir, para ajudar. Mas concordar com a impureza eu não posso. Concordar com este pecado eu não vou. E essa tem que ser a nossa postura, firmes contra todo e qualquer tipo de pecado, mesmo sendo nós ainda pecadores. O grande perigo é acharmos que somos juízes. Não somos juízes, mas devemos ter essa postura de santidade. E por fim, viver em santidade é uma realidade física, é uma realidade material, é algo que se vive, não é algo só na mente. Isso é muito importante, porque para muitas pessoas, muitos crentes se consideram santos, mas com uma vida toda cheia de pecado, de problema, de desonestidade, de fraude, de uma série de situações. Uma coisa não se separa da outra. E às vezes acontece de passarmos por dificuldades e problemas financeiros, acontece. E às vezes acontece de uma perca de trabalho, de uma doença, de uma coisa difícil, e nós passarmos por apertos, mas isso é diferente daquele que é irresponsável, é diferente daquele que não busca uma vida de santidade em todos os aspectos da sua vivência na sociedade. Então, viver em santidade, e esse é o terceiro aspecto, é uma realidade física. Olha aí 1 Coríntios capítulo 6, outra forma aqui de entender a santidade, 1 Coríntios 6, verso 11. Paulo aqui está falando da santificação como oposto da vida que se observa no mundo. 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, agora volte para o verso 7, 1 Coríntios 6, verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O problema aqui, dentro deste capítulo 6, pelo menos no começo do capítulo que nós estamos tratando,
é que um irmão se sentiu ofendido por outro irmão, por um motivo que não é revelado no capítulo 6, e esse irmão foi à justiça. Foi levar o irmão à justiça. E foi colocar ele diante da justiça dos homens. Legalmente ele tinha esse direito, mas dentro do povo de Deus, ele tinha? Será que ele deveria ter feito isso? E aqui a ideia de santidade, dentro de uma perspectiva real, social naquele período, seria eu sofrer o dano, para que, mesmo perdendo talvez um dinheiro, talvez uma propriedade, talvez alguma coisa, mas sofrer o dano, mas jamais levar o meu irmão a ter que responder judicialmente. E lembra que aqui, Corinto, embora seja uma cidade de origem grega, eles estavam num contexto de dominação do Império Romano. E o que distinguia os romanos dos gregos era a ênfase romana nas leis. Haviam leis até para os provincianos, aqueles que eram conquistados, eles tinham até um certo tipo de direito, não igual a um cidadão romano, mas tinham um certo tipo de direito. Olhe ainda em 1 Coríntios 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Paulo aqui, ele elenca uma lista de ações daqueles que não entrarão nos céus, inclusive a injustiça. E aqui veja que tem o aspecto da injustiça. Aquele que é injusto contra seu irmão. E isso é um aspecto de santidade na prática. Então veja que a santidade é algo que devemos vivenciar. Devemos estar observando no dia a dia. Num sinal de trânsito, numa situação de conta a ser paga, no trato com alguém que não nos atende bem. Isso acontece muito. Você foi lá pagar alguma coisa, está numa fila, ou num restaurante, ou numa lanchonete, e aconteceu alguma situação, ali eu tenho que ser santo também. Mas nesse caso específico, olha aí 1 Coríntios 6, verso 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Olha, antes nós éramos assim, como nessa lista do versículo 10, impuros, injustos, mas agora não. Fomos lavados, santificados, então não podemos levar um irmão à justiça. É que é um exemplo, levar um irmão à justiça é um exemplo de falta de santidade, mas existe uma gama de outras situações na vida cotidiana, onde nós devemos buscar ser santos. E então o versículo 12, 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dentro do contexto de 1 Coríntios 6, eu posso levar um irmão para a justiça. É lícito, está na lei romana. Eu posso. Aquele irmão cometeu um crime contra mim, eu vou levar ele à justiça. É lícito, mas para o povo de Deus não convém. Entendem? Isso é santidade. Está dentro desse contexto de santidade. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O fato de ser uma lei, no sentido civil ou qualquer outro sentido, uma lei do nosso país, não significa que eu deva recorrer a essa lei para poder executar dentro de um irmão que creu no Senhor Jesus Cristo. Perceba então a santidade nos nossos relacionamentos. E aí vem o verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aqueles, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Jesus está dizendo que a santidade é física, é no nosso corpo, são nas nossas ações no dia a dia, é no momento que eu vou escolher se eu boto um irmão na justiça ou não, porque aquele irmão me fez muita raiva, aquele irmão foi desonesto, aquele irmão me roubou, aquele irmão fez uma coisa terrível, e agora, o que é que eu vou fazer? Se eu sou santo, e se eu busco ser santo como Deus é e quer que eu seja, eu sofro dano, por causa de Deus que é santo, por amor àquele irmão. Isto é santidade. Isto é você escolher o que é puro dentro da vontade de Deus. Mas se eu ajo em impureza, eu vou me vingar daquele irmão. Eu vou retribuir o mal que ele me fez. Eu quero cada centavo que ele tirou de mim.
Isso não é do Senhor. E veja que a ideia da santidade aqui está no nosso corpo, no nosso agir em sociedade, não só na nossa mente. Aí você avalia a sua vida, nós avaliamos a nossa vida. Se no dia a dia eu não vivo esta santidade, é o momento de eu orar a Deus, de eu buscar ao Senhor, de eu implorar a Deus por misericórdia, para que eu consiga ter um comportamento, uma vida mais santa diante do Senhor Deus, para que eu não viva só de aparências, na igreja, sim, com visual de santidade, mas e na sociedade? E no mundo terrível e ao nosso redor, nos negócios, no trânsito, em tudo que nós devemos resolver a cada dia. Amanhã começa, né? Amanhã começa tudo de novo. Nos estudos e em tantas coisas. É lá que nós devemos mostrar a nossa santidade. E esse é o testemunho que vai fazer com que pessoas que vivem nas trevas queiram conhecer o nosso Deus. Porque vão perceber em nós, pela graça de Deus e pelo poder que o Senhor investe em nós, mesmo sem merecermos, nós que somos vasos de barro, essas pessoas vão perceber que o Senhor é Deus. Que apesar de uma série de igrejas pregar a prosperidade, existe um Deus que fala da graça salvadora, de um novo céu e de uma nova terra, da ressurreição, de uma nova vida com o Senhor, que não se realiza muitas vezes hoje, mas que virá no futuro. E nós aguardamos todas estas promessas. Então, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, nós lemos assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo é o santuário. Você está andando na rua, você é o templo de Deus. Você já pensou que coisa incrível, maravilhosa e ao mesmo tempo assustadora? Porque se você está num local e as pessoas estão lhe vendo, elas estão vendo o templo do Espírito Santo. É por isso que nós devemos nos vestir com elegância. Até uma roupa, pensando em jovens, a estampa que você bota na sua camisa, que parece uma coisa que não tem nada a ver. Tem. Você é o templo do Espírito. E já pensou se você está com uma blusa, com uma coisa assim muito estranha, uma imagem meio esquisita? Já pensou? Isso representa bem o templo do Espírito Santo. Eu acho muito estranho. Pessoas que usam roupa daquelas bandas de rock, muito associadas com coisas demoníacas mesmo, e que se dizem santos. É esse o símbolo da santidade de Deus? Porque é uma imagem, toda imagem representa alguma coisa, não é verdade? Toda imagem representa alguma coisa. Ou então o seu linguajar, ou então a sua educação, a nossa educação, ou o nosso jeito de tratar com os nossos filhos. Tudo isso envolve santidade. A nossa conversa, né? Chegamos para o irmão, já soube daquele outro irmão? Quer dizer, já estou falando mal do irmão, isso não é santidade. Irmãos, nós somos este santuário. O templo não é aqui. Aqui é um local onde nos reunimos para adorar ao Senhor. O templo somos cada um de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. E onde nós estamos indo, estamos representando Deus. O Criador, o Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que enviou Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Nós recebemos esta bênção de sermos templo do Espírito Santo de Deus. E como estes templos, como nós temos utilizado a nossa vida no dia a dia. A santidade guia as nossas ações. Vimos 3 aspectos sobre a santidade hoje. Viver em santidade é viver a pureza. Mas também, viver em santidade é reprovar a impureza. E viver em santidade é uma realidade física, prática e social. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê força para sermos santos, como Ele, nosso Deus, é santo. Obrigado, Pai amado, pela bênção que temos de fazer parte do Teu povo. É tão maravilhoso saber que o Senhor nos deu uma função tão importante, que vai além das nossas capacidades, que não temos condição, Pai amado, de executar
como o Senhor espera, como o Senhor deseja, porque o Senhor tem padrões extremamente elevados. Mas, Pai amado, sabemos do Teu poder, que o Senhor opera realmente milagres em nossas vidas, e te pedimos que o Senhor nos dê força, para que todos nós busquemos ser santos diante do Senhor, como santuários do Teu Santo Espírito, como Teus representantes nesta terra, não como pessoas cheias de si ou merecedoras de alguma coisa, mas como servos, prontos para Te adorar. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos fortaleça, para que a Tua igreja testemunhe do Senhor em santidade, no meio da sociedade, na realidade física e material, não somente nas ideias, para que venhamos a buscar a pureza, jovens buscando a pureza nos seus namoros, homens e mulheres buscando a pureza nos seus relacionamentos, os casados especialmente buscando santidade no amor, no respeito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos uma igreja Tua que preza pela santidade, não por causa dos homens, não por causa do que eles vão ver, mas principalmente por causa do Senhor que é santo. Nos abençoe, é o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.